Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Salmo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas aos quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles.
Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde, antes, João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Concluímos a leitura da liturgia de hoje. Vamos agora refletir um pouco sobre o Evangelho segundo São João que acabamos de ler. Neste Evangelho, percebemos que muitos não acreditavam que Jesus era o Messias. Mesmo com tantas provas que ele deu a eles, eram incapazes de abrir o coração e aceitar que Cristo era o Filho do Pai que está nos céus. Achavam que era uma blasfêmia ele afirmar que era o enviado por Deus. Muitos presenciaram os milagres operados por Jesus, mas mesmo assim não quiseram crer nas suas palavras. Não podemos ser intransigentes assim também. Os judeus diziam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Cristo não conseguia entender o porquê da incredulidade deles. Essa desconfiança por parte deles devia ser pelo fato que Jesus tocava em alguns pontos que traziam desconforto a eles. Então preferiam desacreditar o Messias a mudar a própria conduta errada. Infelizmente, muitos ainda agem assim hoje em dia. Procuram praticar um evangelho à sua maneira. Acham que alguns desvios de conduta não terão tanto peso assim. Acreditam que não estão agindo de forma contrária ao que é estabelecida nas Escrituras. Não podemos ter tais atitudes. Devemos seguir fielmente os ensinamentos transmitidos por Jesus. Cristo disse ainda para eles: mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Não fechemos o coração para o Senhor. Deixemos que Ele faça morada em nós. Um caminho longe da palavra é bem complicado. Uma vida abundante está reservada para todos aqueles que aceitam verdadeiramente Jesus como seu Salvador, aquele que foi enviado por Deus para que salvasse toda a humanidade. Gostaria que comentassem sobre o Evangelho de hoje. Por aqui encerro a reflexão. Peço a vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.